Shalom, queridos. Aqui mais uma vez a gente voltando aqui para falar do nosso estudo para casais. Eu fiquei parado aí mais de quase 2 meses devido aí uma complicação que eu tive. Peguei a Covid e fui internado, né? Fui para o hospital com 50% do pulmão tomado, mas Deus fez um milagre na minha vida e foi sobrenatural. Em outro momento eu vou dar o testemunho aqui no canal e vou estar passando para vocês aí o que Deus fez na minha vida dentro daquele hospital. E muitas das vezes Deus leva você para algum lugar assim, não é para você talvez até ser curado, porque curado eu já estava quando eu entrei lá, mas é para você pregar a palavra dele naquele local. E foi o que eu fiz o tempo que eu fiquei internado. E aqui nós vamos continuar falando os 5 sentidos do casamento. Eu falei primeiro da visão, e hoje eu quero dar continuidade para falar da audição, que é parte 2. Nos vídeos aí a gente vai estar falando sobre isso. E eu quero estar passando hoje, dando continuidade nesse estudo que a gente começou e deu essa parada um bom tempo, infelizmente por causa da doença, mas Deus me restaurou e eu estou aqui de volta para dar continuidade. Não gravei antes porque eu cansava muito, qualquer momento que eu ia falar, eu tinha que dar uma parada, porque eu cansava muito. E graças a Deus, ainda estou em fase de recuperação, mas estou bem. Graças a Deus, estou bem melhor do que eu estava, porque já venci a Covid, já venci a obesidade e já venci todos os preconceitos que o diabo poderia colocar na minha vida. Tá bom? E nós vamos continuar falando desses 5 sentidos aí. E o próximo agora nós vamos falar de audição. Nós falamos, o primeiro vídeo foi de visão, e esse agora nós vamos falar de audição. A audição é a fonte de aprendizagem e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. Infelizmente, na nossa vida, é assim, por exemplo, você trabalha, a sua esposa trabalha. Quando nós, maridos, chegamos em casa, o homem em si, a única coisa que ele quer é tomar seu banho, sentar no sofá ou deitar na sua cama e ver a sua televisão, ver a sua programação. A mulher é diferente. A mulher, ela chega, ainda que ela tenha uma programação na televisão, mas a primeira coisa que ela quer é conversar um pouco com você. E muitas das vezes o marido não tem essa paciência, esse entendimento que a mulher, ela necessita, ela precisa conversar. E no casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opinião alheia. Por isso, o casal deve ter cuidado com o que ouve. Então, maridos, é muito importante você conversar com ouvir a tua esposa, tá? Muitas das vezes eu chego do trabalho, a minha esposa, às vezes eu estou vendo alguma coisa, que eu estou assistindo alguma coisa, ou na televisão, ou no celular, que eu estou vendo alguma coisa, e ela quer conversar comigo. E às vezes o que ela quer conversar comigo, para mim, não tem interesse nenhum. Mas para ela é importantíssimo o que ela quer falar. Às vezes ela quer falar dela mesma. E muitas vezes o homem em si não tem essa paciência de ouvi-la. E muitas das vezes quando eu chego em casa, que a minha mulher ela quer conversar comigo, eu a ouço. E às vezes ela fala, e eu simplesmente ouço, e muitas vezes eu falo assim, amor, é por aí mesmo, é esse caminho que nós temos que tomar, é por aí que nós vamos, Por quê? É importante, homens, você aprender isso. Nunca queira, homens, aprenda isso de uma vez por todas. Nunca queira disputar com a sua esposa. Eu aprendi no mundo espiritual que aquele que cede é mais forte.
Não é aquele que fica teimando, que fica ali tentando argumentar. É aquele que cede. O ceder não significa, preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. Eu sou o cabeça do lar. Eu sou o provedor do lar. Mas, no entanto, a minha esposa, ela é 50% do meu ministério. Ela é 50% da minha vida, desses 29 anos de casado que nós temos. Se hoje nós temos 29 anos de casado, é porque eu sempre a ouvi. Então, nós precisamos aprender isso, principalmente os homens que não têm paciência. E a Bíblia, ela nos traz, assim, ensinamentos sobrenatural para que nós possamos entender isso no mundo espiritual. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: é necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Por que você acha que existe muitas brigas no casal? É exatamente por causa disso. Porque, na realidade, a mulher, ela sempre quer falar mais. E ela sempre vai falar mais. Isso é natural da mulher. Ainda que ela esteja cansada, até em sonhos ela fala mais que você. Então, é muito importante. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da nossa fé, a fonte da sua fé. Olha o que a Bíblia diz. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não ouve o que você fala. Então imagina, meus amados irmãos e irmãs, como é ruim nós estarmos juntos e não conseguimos falar. Você já teve aquela oportunidade de estar em uma reunião com poucas pessoas, mas tem uma pessoa só que fala? E aí, às vezes, você quer falar e você não consegue falar, você não consegue expor o que você tem para expor, e aquela pessoa toma a sua frente e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar que destramelha. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Trazendo isso aqui para nosso relacionamento do lar. Homens, aprenda a ouvir a tua esposa. Esposa, aprenda a ouvir o teu esposo. No vídeo anterior, eu não lembro se eu comentei isso, mas é muito importante quando você vai fazer qualquer coisa na sua casa, que você sente com a tua esposa ou você sente com o teu esposo e converse, não é discutir. As pessoas, vamos discutir sobre isso? Não, discutir é briga, a gente não tem que brigar. Vamos conversar sobre isso. Vamos ver aonde nós chegaremos com essa conversa. Temos que chegar num denominador comum, ou seja, ambos têm de estar de acordo. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não conseguiriam andar. Então, meus amados, vamos prestar atenção naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que Deus tem nos ensinado. Deus está 24 horas pronto para te ouvir, né? Pronto para que você possa abrir o teu coração e falar com Ele. Amém? Então, aqui nós estamos falando sobre audição. E como eu disse aqui um pouquinho antes, é muito triste você querer contar alguma coisa e você não conseguir. Você já teve aquela experiência de você com o teu pai, você queria expor alguma coisa? Eu quero, assim, principalmente na minha época, na época da minha geração, né, que a gente, às vezes o pai da gente falava: faz o que eu mando e não faça o que eu faço. E às vezes você queria expor alguma coisa: cala a tua boca, aqui quem manda sou eu, e acabou. Infelizmente, há muitas pessoas da minha geração que acham que a sua esposa é como se fosse a tua filha. Ela quer falar e você diz: quem manda aqui sou eu.
cala a tua boca e ponto final. E não é assim que funciona. A Bíblia diz que depois que você casa, você se torna uma só pessoa com sua esposa. A conta de Deus é 1 mais 1 é igual a 1. Então, irmãos, aprendam a ouvir. Nós estamos falando sobre audição. Presta atenção, vamos prestar atenção o que a Bíblia nos traz, tá? A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus falando sobre sua família e riu duvidando de que poderia ser pai tão velho. Lá em Gênesis 17:17. E Sara fez o mesmo ao ouvir o Senhor falando com Abraão. Ela também riu. Em Gênesis 18, versículo 12 e 13, depois você busca aí na sua Bíblia. Então o casal deve ser praticamente da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, e crê na promessa do Senhor, por mais impossível que pareça. Então, queridos, o importante aqui é você buscar na palavra de Deus. Leia a Bíblia, né? E ouça o que Deus quer falar contigo. Porque todos os dias, se você abrir a tua Bíblia, Deus vai falar com você. Aí, às vezes, tem muitas pessoas que entram em depressão, fica chateado durante o dia e fica de um jeito e de outro. Por quê? Porque você tem um manual na sua casa, você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia, que te dá toda a orientação que você precisa todos os dias. E muitas das vezes você prefere ligar para alguém ou mandar um WhatsApp para alguém para pedir um conselho. Mas se você realmente, como diz a palavra de Deus, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Por quê? Porque aqui você vai ter toda a resposta que você quer. Às vezes a pessoa, né, tem muita mulher que acha que o importante para ela é falar. Mas muitas das vezes o melhor é nós ouvirmos do que falar. E quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ouço aqui Deus falando comigo dentro da sua palavra, nada pode me atingir, nada pode me afetar. Porque a palavra de Deus, ela é vida. E ainda que você esteja com qualquer problema, não importa o problema que você esteja, se é particular, se é no seu casamento, se é com teus filhos, ou com um filho, enfim, com alguma coisa, você tem a resposta na sua mão. Tem pessoas, queridos, que tem família, tem mulher, tem homem, que deixa de ir para a igreja, não vai para a igreja porque eu estou enfadado, eu não estou querendo ouvir ninguém. Aprenda a ouvir. Eu tinha um amigo meu que ele dizia o seguinte, e isso é bíblico também, né? O ouvir, ele é muito mais precioso do que o falar. Então, vamos aprender a ouvir mais. Eu quero aqui deixar algo para você. Hoje em dia, infelizmente, a internet ela é muito boa. Ela nos traz coisas, notícias muito rápido. Mas infelizmente muitas pessoas usam para o mal. Quero te dar um exemplo. Os meus pais, foi pai de 12 filhos. Dona Urzelina e o seu Gilfredo foi pai de 12 filhos. E eles nos criou com disciplina. Na nossa época não tínhamos internet, não tínhamos televisão. Mas a nossa geração é uma geração que obedece aos seus pais até hoje. Os meus tios, irmãos dos meus pais,
Não só eu, como eu tenho 60 anos, a minha irmã mais velha tem 62 anos, mas todas as vezes que até pelo WhatsApp nós vamos falar com eles, nós damos bênção, se é escrevendo ou se é áudio, benção tio, benção tia, porque foi alguém que nos disciplinou e nós criamos os nossos filhos. Eu tenho 5 filhos, criei já 5 filhos. E da mesma criação que eu tive com os meus pais, eu passei para os meus filhos. As minhas netas não me tratam de você, ela me trata de senhor. Porque quando o seu filho, ouça isso, você que está... Quando o seu filho trata você mãe, trata você pai, trata de você, ele está se igualando a você. Ou seja, ele está dizendo assim, a nossa autoridade é igual. Até hoje, se nós falássemos com os nossos pais ou com nossos avós, ô vô, você tá isso, nós levávamos um tapão nas orelhas. Mas não é para você bater no seu filho, não. Hoje tem a palavra de Deus. Ensina teu filho o caminho que deve andar. Mas o nosso problema é que hoje, como eu disse, os meus pais criou 12 filhos e graças a Deus todos estão bem encaminhados. E engraçado que eles conseguiam disciplinar todo esse time. E hoje você, pai, você, mãe, às vezes o máximo tem 2 filhos, ou 3, ou um filho, e não consegue dominá-lo. Não consegue disciplinar. Tem criança que fala para o pai, cala a tua boca, pai. Você não sabe o que está falando. E você acha até bonito. Só que o futuro dessa criança não vai ser bom. Se você não corrigir logo, não vai ser bom. Infelizmente, é uma realidade. Porque onde não há respeito com os pais, não haverá respeito com os demais do futuro. Quando a Bíblia fala para ensinar o teu filho no caminho que deve andar, porque Deus já sabia como que tudo ia acontecer. E hoje, infelizmente, essa geração da internet é uma geração que banalizou muitas coisas. E nós não podemos deixar morrer aquilo que é de mais precioso que nós aprendemos. Nós ouvíamos e ficávamos quietos e aprendíamos. Muitas das vezes queríamos falar alguma coisa, mas não falávamos. Mas uma das coisas mais importantes que eu estou dizendo para você, que eu estou falando sobre a audição, é que nós conseguia ouvir e obedecer. Hoje muitos filhos ouvem, pode até ouvir, mas não obedece. E ai de nós se não obedecêssemos. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara de tudo aquilo que a gente precisa. E aqui eu estou falando, estou ministrando para você através desse canal 5 sentidos do casamento. Aprenda a ouvir o seu cônjuge e você vai ver que você vai ser uma família maravilhosa. Eu tenho 29 anos de bênção na minha vida com a minha princesa. Todos os dias, eu aprendo com ela e ela aprende comigo. E todos os dias eu procuro conquistá-la como se estivesse conhecendo hoje, como se estivesse conhecendo agora. O importante de você praticar a audição é muito doloroso no seu casamento. Deus abençoe e peço que você se inscreva, curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos. Se quiser algum aconselhamento meu e da minha esposa, tá? Quem me conhece pode pegar meu WhatsApp e a gente conversa. Mulheres,
Se você quiser conversar, não me procura, você vai procurar a minha esposa, ela vai te ajudar. Agora, se for o casal, eu e minha esposa ajudaremos vocês. Se for uma mulher que quer um aconselhamento, tá? Não manda WhatsApp para mim, que eu vou dizer para você, procura a minha esposa, que ela vai poder te ajudar. Marido, se você quiser aconselhamento em alguma coisa, algum aspecto do seu casamento, pode me procurar, que eu vou poder te ajudar. Maridos. Então compartilhe nosso canal aí para os seus amigos. Às vezes tem alguém precisando de ouvir alguma palavra dessa, tá? Faça comentário, comente aí se foi bom, se foi ruim. Ah, gostei, não gostei. Para nós é importante o seu comentário, porque nós vamos nos corrigir naquilo que nós precisamos corrigir no nosso canal. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos, tá? Que cresçam em sabedoria no Senhor e que dê frutos a todos vocês.